Olá, eu sou Giovana Balog, sou jornalista, autora do site Mãe de Peito, sou mãe de 3, do Bento, do Vicente e da Tereza, e eu também sou consultora de amamentação, instrutora de Antobirth e doula. Eu fiz essas formações mais para ter informação como jornalista, né, para escrever melhor, né, com mais propriedade sobre os assuntos, e eu não atuo na área, né. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre desmame. Primeiro eu quero agradecer o pessoal do Gentle Birth, toda a equipe, né, pelo convite e falar desse tema tão importante, né, e os aspectos emocionais dele. Por que acontece? A gente tem muita, a gente fala sobre amamentação sempre, incentiva a amamentação, e quando a mãe passa aquelas primeiras dificuldades iniciais que são normais e amamenta por tempo mais longo, né, de forma prolongada, o que acontece? Normalmente essa mulher fica muito exausta, muito cansada, a gente sabe todos os benefícios da amamentação prolongada, né? E assim, só que a gente tem que ter em mente que tem uma mulher atrás daquele par de peitos. E só ela que pode dizer quando aquela relação já não tá sendo tão legal, né? Então é muito importante que a gente reconheça essa mulher que tá atrás do peito e as suas vontades também. Eu não tô falando aqui, gente, para desmamar um bebê de 6 meses, 5 meses e tudo mais. Apesar que a gente, né, a amamentação deve ser até os 6 meses de forma exclusiva e até os 2 anos ou mais de forma complementar. A gente também tem que ter em mente, tem mulher que não quer amamentar e tá tudo bem, porque realmente é uma escolha única, né? A gente sempre fala meu corpo e minhas regras, e isso também vale para os peitos. Minha teta, minhas regras. Então, por que eu tô falando do desmame? Quando a gente fala de desmame gradual, você não consegue fazer um desmame gradual com bebê. A gente tá falando aí com bebê, com crianças, né, acima de 1 ano e meio, principalmente depois dos 18 meses. Porque essa criança já consegue entender, já consegue se comunicar com a mãe, enfim. Já tem uma relação totalmente diferente, né, do que a gente tem com o bebezinho que demanda realmente do peito. Então a desmame gradual é para essas mulheres, para esse público. Geralmente são mulheres que já estão muito esgotadas, porque só se relacionam com o filho com o peito é tudo, né? É ali que é a fonte, como diz a Kelly, consultora de amamentação, peito é comida, diversão e arte. Então, porque tudo a gente resolve no peito. Caiu, é peito, tá entediado, é peito, vai dormir, é peito. Só que tem uma hora que a gente precisa virar a chavinha e mostrar, ter outras formas de se comunicar com a criança, né? Se tá tudo bem pra mãe amamentar em livre demanda até mais de 2 anos, tudo bem, a gente não tá falando com esse público. E sim com a mãe que tá pensando realmente em desmamar. Porque basta você pesquisar ali em qualquer grupo, em redes sociais que fale de desmame, você vê as mães fazendo barbaridades para desmamar esse bebê. Ou seja, uma relação super, um desmame abrupto, né, que a gente fala. O que as mulheres fazem? A mulher que quer desmamar, ela vai desmamar na força. Então, ou ela vai passar remédio no peito, eu já vi casos horríveis de mães que passam medicamentos, que é muito perigoso, que a gente não sabe ali quanto a criança está ingerindo. Mães que passam tinta no peito para dizer que está machucado, põe band-aid, mente para a criança. Então não é esse tipo de relação que a gente quer ter com o nosso filho, né? Assim como a amamentação a gente começa ali com tanto amor, com tanta dedicação, o desmame pode ser uma coisa gradual, devagar, ninguém tá falando que vai desmamar de uma hora para outra. Como que a gente começa então esse desmame, né? O desmame começa com a regulagem de mamadas. Então, muitas vezes você fala desmame, né? A mãe fala, mas eu não quero desmamar. Então, eu sempre falo para as mães refletirem. O que você quer para você daqui a 3, 6 meses? Como você quer essa relação com o bebê? Com a criança, né? A gente fala bebê, mas é criança. Eu quero continuar amamentando em livre demanda? Não quero. Porque assim, a maioria das mães querem o quê? Desmamar no noturno. Porque a gente fica muito mais cansada, né? Não dorme, a privação de sono realmente é muito exaustiva, então a gente tem que fazer pequenos ajustes que aí às vezes a amamentação vai seguir por mais tempo, né? Você vai continuar amamentando, mas de forma prazerosa. E aí o que a gente pode fazer? Uma das primeiras dicas é regular as mamadas de dia. A mãe vai determinar quais são esses horários que ela vai fazer as mamadas, né? Geralmente as mães acabam fazendo um esquema de acordo com a sua rotina. Tem criança que vai para a escolinha, tem criança que fica com o babá, tem criança, né, que fica com a avó. Enfim, dentro da sua realidade, dentro das horas que você fica distante da criança, ou se você está em home office, por exemplo, né? Então, adaptar, por isso que é importante a consultoria de desmame, que ela é feita online, né? Eu faço essas consultorias, mas também tem vários outros profissionais que fazem.
e você vai montar um esquema de acordo com a realidade daquela família, daquela mãe e daquele bebê. Então, normalmente, as mães acabam fazendo assim, né? Uma mãe que vai trabalhar fora. Acorda, dá o peito, a criança vai pra escolinha, vai pra onde for e tal, e depois, quando ela volta, mama de novo. Então, você vai determinar 2 vezes. Ou então, não, eu trabalho em home office, eu vou dar antes do soninho da tarde, também mais uma mamada, vou dar 3 mamadas de manhã, antes do soninho da tarde e antes de dormir à noite. Beleza. Montar esse esquema, você vai ter, tem várias técnicas para você conversar com a criança, ensinar a criança, né, trabalhar isso na cabecinha dela e só ficar nessas 3 vezes. Para depois, quando o esquema estiver bem reguladinho, tiver tudo acertado, né, você vê que a criança entendeu, aí sim você vai começar a pensar no desmame noturno. No desmame noturno, a gente vai precisar sempre ter uma ajuda, porque é muito difícil, você não vai deixar a criança chorando, né? As pessoas falam, vai deixar a criança chorando sozinha. Vai ter choro? Vai, né? A gente não pode ser hipócrita e falar, não, é tudo lúdico, não vai ter choro. Lógico que vai ter, né? Aquela criança está sendo contrariada, assim como ela fica contrariada quando você não deixa, por exemplo, ela assistir uma televisão, ou comer um doce, ou pegar alguma coisa perigosa. A gente sabe falar não para muitas coisas, né? Por exemplo, você não vai deixar seu filho comer um chocolate antes do jantar, né? Ou então você não deu doce nenhum, não vai deixar comer porque os amiguinhos estão comendo. A gente sabe falar não para isso, mas pro peito a gente tem uma dificuldade muito grande em falar não, né? Então eu acho que as mães, assim, quando elas pensam no desmame, elas têm que estar muito convictas do que elas querem, né? E fazer essa reflexão, porque é uma coisa que tem que partir apenas dela. Não tem que ser por uma pressão do marido, da parceira, ou da sogra, ou da escolinha que fala, a criança não tá interagindo com as outras crianças porque ela é muito apegada a você, porque ela mama, sabe? Uns absurdos que a gente escuta, ou por causa do pediatra que fala, agora o leite já não serve mais. Não. Tem que ser uma coisa que realmente assim, a mãe fala, não, já deu, pra mim, eu acho que agora a gente pode diminuir, né, a quantidade de mamadas, pra gente buscar outras formas de comunicação. E é muito bacana no desmame, porque a gente consegue começar a notar as necessidades dos nossos filhos, né? E justamente reconhecer o que eles querem nesse momento, né? As crianças com a pandemia saindo menos, interagindo com outras crianças, estão ficando mais entediadas, né, dentro de casa, e tudo se cala no peito. Você pode reparar, se você vai na pracinha com seu filho, brincar, ou vai numa praia, qualquer coisa, ele vai se distrair e muitas vezes nem vai pedir para mamar. Agora, quando você tá dentro de casa, é mamar, 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 mamar o dia inteiro, né? Porque ali tem um sinal de que a criança tá, né, entediada, cansada. Então, assim, você vai reconhecer, ela tá com sono, não, agora ela tá com fome, não, agora ela tá... Começar a notar os sinais, né, e maneiras de se comunicar com o seu filho diferente sem ser no peito, né? Uma premissa básica é não oferecer. Se eu tô querendo regular as mamadas, né, não é assim, caiu, ralou o joelhinho, vem aqui dar um mamadinho para acalmar. Não. Então a premissa é a mãe não oferecer. E você mostrar que você é mais de um par de peitos, né? Mostrar que você pode brincar, e aí a mãe tem que ser bem lúdica nesse começo da regulagem de mamadas, fazer atividades, brincar de massinha, tinta, envolver a criança às vezes nas tarefas domésticas, que não dá pra gente também ser, né, recreador o dia inteiro. Mas, mamãe vai pendurar roupa, vamos lá com a mamãe? Pega aqui os pregadores, põe os amarelos nesse potinho, põe os azuis nesse, vamos ajudar, ou vai dando pra mamãe, vamos contar, 1, 2, sabe assim, colocar a criança na sua rotina, né, do dia a dia. Agora a mamãe vai fazer um almoço, vamos ajudar a mamãe? Pega ali tal coisa, ajuda a pôr a mesa, enfim, envolver ela em outras atividades, distrair ela para tirar o foco do peito. E aí uma coisa também que a gente tem que pensar bastante é que leite você vai oferecer depois, né? Muitas mães ficam nessa dúvida. Se o seu filho não tem contato com mamadeira, né, então não precisa entrar com uma mamadeira agora. Se você vai optar em oferecer leite, né, porque é uma escolha particular de cada família, né, eu sempre falo para falar com o pediatra ou com o nutricionista, né, ou né, com os dois, e falar com eles justamente sobre qual é o melhor leite, se eu preciso oferecer leite, né? E aí, se você for oferecer, não dá na mamadeira, oferece no copinho, com canudinho, enfim, os outros recursos que você usa, por exemplo, para oferecer água para o seu filho, por exemplo, ou suco se ele tomar, busque isso daí para não ter que fazer um outro desmame depois da mamadeira, né? A gente vai criar um outro vício. Então, assim, a gente tem que reconhecer que existe uma mulher ali que tem seus desejos, muitas vezes ela quer retornar
a sua vida, né, às vezes profissional, né, às vezes fazer uma viagem a trabalho, ou às vezes fazer uma viagem só ele e o parceiro, ou às vezes ter um vale night, comer fora e ficar umas horas fora, porque muitas vezes nas consultorias eu vejo as mães muito assim culpabilizadas, dizendo, né, que ai, eu não consigo, eu não faço mais nada sem ser, né, ficar com ele. Então a gente tem que reconhecer que existe uma mulher ali atrás daquele peito, que essa mulher tem vontades, desejos, né, e que ela é mais que um par de peitos. Então ela pode sim fazer esse desmame de forma gradual. E por que a gente, às vezes, você vê tanta gente condenando, né, o desmame gradual? Parece que todas as consultoras que falam sobre desmame são contra a amamentação. E não é isso, né, gente? A amamentação tem ali um binômio, mãe e bebê. E essa relação tem que ser positiva para os dois. Não pode ser só assim, só o bebê realizado, satisfeito e tudo mais, né? A gente também tem que ver que tem uma mãe, assim, a gente também não é ser mãe é padecer no paraíso, né? A gente tem que reconhecer os nossos limites também. Então é muito importante que fazer muitas vezes, como eu disse, os ajustes para a amamentação seguir de forma prazerosa e não ser algo, né, porque tem mulher que tá dando peito com raiva. Eu gosto às vezes eu não lembro de quem é essa frase, mas é melhor dar uma mamadeira com amor do que um peito com ódio, né? Muitas vezes a mulher tá lá, tipo, querendo tacar a criança na parede. Então, assim, isso não é saudável também, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é reconhecer. Falta apoio para essa mulher? Alguém pode ajudar em alguma parte? Ela tá muito sobrecarregada? Porque muitas vezes também a vontade dela não é desmamar, mas ela vai falar, eu quero desmamar porque ela tá sobrecarregada. Então a gente tem que reconhecer ali, por isso que essa consultoria é muito individualizada. Não dá pra gente falar assim, essa é a fórmula para o desmame gradual. Pronto, se vira aí. Não, cada família tem sua realidade, cada mulher tem a sua realidade, né? Tem mulheres que estão em processo de separação, tem mulheres que estão... Outro dia eu atendi uma que falou assim, eu tenho que desmamar porque ele tem que dormir com o pai tá exigindo isso na justiça. Falei, mas você quer desmamar? Não quero, mas é porque o pai quer que ele durma lá. Mas é um bebê de 1 ano, ainda não vai dormir fora, né? Então a gente tem que reconhecer, a mãe não quer desmamar nesse caso, né? Ela estava fazendo isso por uma pressão externa. Então a gente tem que olhar cada caso e adaptar ali. Muitas vezes um pequeno ajustezinho ali, como eu falei, né? Vamos regular as mamadas e tudo mais. A amamentação segue de forma prazerosa. Então assim, em vez de eu amamentar hoje em livre demanda, eu vou amamentar 2 vezes durante o dia e à noite eu continuo com a livre demanda e depois vamos mexer nessa noite também. E quando a gente fala do desmame noturno, que eu não falei muito sobre ele, é justamente acolher a criança, oferecer água, mostrar que ainda tá de noite, leva na janela, mostra que tá de noite. E tudo isso também você vai conversando durante o dia, para que ela comece a entender. E aí o pai, ou a avó, a parceira da mulher, enfim, qualquer pessoa ali também pode ir até essa criança e acalmá-la. Muitas vezes, fazendo o desmame noturno, a mulher fica mais, né? A gente rende melhor no trabalho, melhora o humor, melhora tudo, né? A libido, melhora tudo. Porque não dormir, a privação de sono é muito cruel, né? A gente precisa dormir. E a mãe que tá ali há 1 ano e meio, que é o meu caso, sem dormir, fica muito exausta, né? Olha só, gente, as rugas, as olheiras, né? A gente fica muito exausta mesmo. Então é muito importante a gente ver que precisa de uma parceria ali, uma rede de apoio também para auxiliar essa mulher no desmame noturno também. Que é justamente para a gente entender um pouco mais, né, onde tá pegando ali para essa mãe, né? Uma coisa que eu quero dar de dica para vocês é esse livro da Bianca Palaciano, que é o Desmame Gradual. É um livro para as famílias mesmo, né? Então, assim, daqui vocês podem dar de dica para as pessoas que vocês trabalham, enfim, ou que vão trabalhar um dia, que ela fala justamente algumas dessas técnicas que eu falei para vocês. Eu fiz o curso dela de desmame para dar consultoria, muito bacana. Então tem várias dicas aqui, é um livro bem simples e é para o público leigo também, né? Para quem trabalha na área da saúde também é uma ótima ferramenta, mas qualquer mãe que queira tentar começar também é uma alternativa bacana para se empoderar e entender um pouco mais se é isso que você quer, quais técnicas você pode usar, como você pode intervir nessa relação. E eu não falei para vocês que eu tenho esse meu livro, que foi aí que eu comecei a me interessar pelo desmame, que é o Mamãe da Mamãe, que é um livro infantil, para a gente trabalhar com a criança, enquanto a gente está reduzindo as mamadas, né, mexendo ali nessa relação da amamentação, para a criança entender que ela está crescendo. Então aqui tem as dicas que vão com as dicas que a gente faz na consultoria para a mãe, né? Então que você não precisa de mamar toda hora, que tá de noite você não precisa mamar. E por que eu
começou a surgir essa ideia desse livro? Foi quando eu tive meu segundo filho, né? E ele estava com quase 2 anos e acordava alucinadamente, eu trabalhava fora, acordava milhões de vezes, meu peito começou a sangrar, voltou a rachar e ficava a noite inteira ali plugado e pra mim foi assim, tipo um basta. Eu já não tava aguentando. O que eu fiz, como muitas mães, dei mamadeira, dei leite, não aceitou leite, pus achocolatado, enfim, fiz um desmame abrupto, horroroso, que eu me arrependo, mas assim, naquela época era a ferramenta que eu tinha. Eu achava que só podia ser assim. Então foi aí que eu comecei a entender, estudar um pouco mais, entender que podia ser diferente depois que eu fiz com ele. E hoje eu vi que, uma vez eu fiz uma matéria para o meu site, para o Mães de Peito, e aí muitas mulheres começaram a me escrever, nossa, eu não sabia que podia ser assim, que podia ser diferente. E aí você vê como as mulheres estão desesperadas, né? Como elas estão exaustas, sem apoio. Então, como isso auxiliou e tem auxiliado muitas mães, né? A gente tem vendido bastante livros e tendo muitos feedbacks de mães que estão sendo ajudadas nesse processo, né? Então é muito importante, porque eu pensava assim, se a gente tem tanto livrinho, né, que auxilia no desfraude, por que não no desmame também? Porque é justamente isso, né? A mãe tem que ter recursos ali para ela trabalhar de forma lúdica com a criança, né? Então isso é muito importante. Então o conselho que eu sempre dou é reflita o que você quer, né, para você, né, para a pessoa que você vai atender, o que ela quer da amamentação dela daqui a 3, 6 meses, né? Como ela vê essa amamentação, né? E eu gosto muito de falar sobre uma fase da Bianca Palaciano, que é um bebê que já sabe perder, uma mãe que já quer encontrar-se, a base estrutural do desmame. Porque é isso, né? As crianças nessa idade que eu tô falando, elas já sabem que elas não podem ir, por exemplo, numa loja de brinquedo e ganhar tudo que elas querem, que elas não podem ter tudo que elas sonham, enfim. Que a gente sabe falar não, né? Então a gente também pode falar não com relação ao peito. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar comigo nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, ou mesmo através do site, tem ali um formulário para falar comigo. E eu fico à disposição. E aproveitem essa semana que tem muito conteúdo bacana, com muitos profissionais. E também, quem não conhece muito o aplicativo Gentle Birth, baixem ele, porque tem muita informação, é muito bacana, é enriquecedor. Eu usei na minha gestação, na minha terceira gestação e no meu parto, eu tive um parto domiciliar e foi assim um divisor de águas na minha vida, tanto a meditação como a hipnose, né, e a forma como eu levo a vida hoje depois de ter me formado como instrutora, né, é muito mais bacana, muito mais leve, então eu recomendo muito. Muito obrigada, meninas, pelo convite, boa semana aí para vocês.